Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, continue se inscrevendo e não esquecer de dar aquele like para fortalecer o canal. Vamos com a entrevista com o treinador Marcelo Martelotti antes da partida contra o Retrô. Professor, boa tarde. Na coletiva pós-jogo de domingo, a gente falou sobre uma certa cautela das duas equipes ali, um jogo mais estudado, o que é natural dentro do confronto mata-mata. Você espera esse mesmo perfil de confronto para o jogo de segunda na Arena? Eu acho que existe um respeito muito grande entre as duas equipes, né? E isso foi determinante nesse primeiro jogo, mas agora são os últimos 90 minutos, né? A última oportunidade que você tem de colocar em prática o que a gente trabalhou não só nessa semana, mas durante toda a competição, para buscar uma classificação. Então eu acredito num jogo um pouco mais aberto, né? Não acredito que ninguém vá se jogar de qualquer maneira, mas as duas equipes são organizadas e com essa organização eu acredito num jogo mais franco, um jogo onde as duas equipes busquem mais o gol, mas é o que eu falo, a gente está buscando um equilíbrio, a gente está buscando encontrar uma maneira de jogar que a gente possa ser mais agressivo, né, do que fomos na última partida, sem perder a segurança que nós tivemos em quase toda a partida em termos defensivos. Mas, como eu falei, tudo é uma previsão, é um prognóstico, você não tem como tentar prever o que vai acontecer no jogo. Eu acredito que está aberto pelo primeiro resultado e os dois times têm condições de fazer uma grande partida. Eu espero que a gente consiga efetivamente criar mais oportunidades. Essa é a nossa intenção nesse jogo e a partir daí buscar um resultado que nos dê a classificação. Martelotti, boa tarde. Durante essa Série D, o Santa teve um retrospecto muito melhor jogando em casa do que fora de casa, né? Foi apenas uma vitória contra o Atlético de Alagoinhas. Só que vai jogar fora de casa com um aspecto diferente, né? Um mando de campo na Arena de Pernambuco, provavelmente com a torcida tricolor lá mais presente do que a do Retrô. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto, se isso influencia ou não por parte dos jogadores. Talvez esse tenha sido o aspecto mais positivo do fato da gente enfrentar o Retrô nesse mata-mata, né? Justamente essa questão que envolve o jogo fora de casa, entre aspas, né? É um palco que a gente já conhece, nós estamos na nossa cidade praticamente, né? Na nossa casa, com a nossa torcida, né? Sem ter que enfrentar uma logística, uma viagem cansativa, enfim. Podemos nos preparar como sempre nos preparamos para jogar aqui no Arruda. Então tem vários aspectos que eu acho positivo. Então eu não analiso, não avalio como um jogo fora de casa, como um jogo como os outros que nós enfrentamos na primeira fase. Mas sabemos que das dificuldades que vamos encontrar, né? Mesmo com toda essa situação que eu coloquei, o Retrô tem muito mais hábito de jogar na Arena, né? Usou a Arena como sua casa agora na competição e tem usado assim nos últimos anos. Então eu vejo como um fator positivo para o nosso lado, mas entendo também o aspecto do reconhecimento do campo maior para a equipe deles. Martelotti, boa tarde. O jogo em si, por ser uma decisão, já se torna um jogo grande, pressão para o Santa Cruz, principalmente pelo tamanho do clube na Série D. Mas devido aos episódios que a gente teve nos últimos dias, ingressos a R$300, Laércio falando muito, muitas vezes até cornetando Santa Cruz, torcedor ansioso para, de repente, derrubar o Retrô por ter tido a melhor campanha, até para evitar esse falatório do presidente deles. Você acha que o jogo, que já era grande, se tornou muito maior devido a esses últimos acontecimentos? Não, eu entendo que a grandeza do jogo vem principalmente da primeira parte da sua pergunta, do aspecto de classificação, de você estar numa competição com uma responsabilidade muito grande. Eu não vejo motivação vinda de outros aspectos que não seja o nosso objetivo, e esse objetivo a gente tem desde o início do campeonato e estaremos motivados nesse momento, independente de quem fosse o adversário e independente da atitude do adversário, né, com relação
a preço de ingresso, com relação a se falar. Eu a semana passada tive aqui comentando junto a vocês sobre as declarações do Hugo, né? E falei que eu não acredito que o jogo seja decidido no que se fala, né? Isso não motiva mais do que os seus reais objetivos, né? Nosso real objetivo é classificar para continuar na nossa caminhada, né, rumo ao acesso, e eu não vejo nada desses outros aspectos que foram criados durante a semana sendo maior do que esse aspecto principal, que é o fato da gente buscar a nossa classificação. Professor, de novo se torna uma pauta, né? O Chiquinho, não tem como a gente não falar dele, até porque ele foi contratado para essa fase do Campeonato Brasileiro. Quando ele entrou ali no segundo tempo, no primeiro jogo, a gente viu um Santa Cruz que conseguiu segurar um pouquinho mais a bola, conseguiu distribuir um pouco mais de qualidade, até porque o Chiquinho tem esse nível técnico, de fato. Quando você diz que procurou durante a semana maneiras de agredir o adversário, é a maneira do repórter também de tentar descobrir a escalação. Passa também pela utilização do Chiquinho, um pouco mais ativo, com mais ritmo, com melhor preparo físico? É lógico que ele vai evoluindo semana a semana, né? E após jogar praticamente 35 minutos, 40 minutos, foi o que ele participou no último jogo, também ganha um pouco mais de ritmo. Então é uma evolução natural, a gente não tem dúvida, a gente não tinha dúvida que para esse segundo jogo ele estaria melhor do que o primeiro, né? Então é lógico que nessa condição a gente tem trabalhado com a possibilidade de utilizá-lo por um tempo maior também, mas é o que eu falo, a gente tem várias opções e é um jogo decisivo. Eu mais do que ninguém sei da qualidade dele, né? Desde o primeiro momento, ainda lá atrás, eu falei do interesse que eu tinha em contar com ele, mas a gente precisa ter todo um cuidado e uma atenção, porque é um jogo decisivo e a intensidade do jogo é muito forte. A gente viu isso, né, no primeiro jogo. O time deles fisicamente é um time muito forte. A gente também tem jogadores com essa característica. Então, assim, o que eu posso garantir para você é que em algum momento o Chiquinho vai jogar. Qual vai ser esse momento, eu ainda não posso adiantar, até porque nós estamos conversando hoje na sexta-feira, o jogo é só segunda, né? Então, dessa vez, essa conversa nossa está muito distante do jogo para a gente definir alguma coisa para segunda-feira. Martelotti, eu queria que tu falasse um pouquinho ainda com relação ao último jogo contra o Retrô. O Santa no primeiro tempo teve muitas oportunidades, assim como o Retrô, teve uma intensidade muito boa, conforme você falou, só que no segundo tempo, principalmente nos 15 minutos finais, deu para perceber que a equipe teve uma menor intensidade com relação ao condicionamento físico. Esse aspecto físico é algo que você tentou trabalhar, né, no caso durante essa semana, para melhorar isso dos jogadores, haja vista que na rodada passada a equipe não conseguiu. No final da partida, o Retrô deu para perceber que o Retrô estava no condicionamento físico melhor que os jogadores do Santos. Eu até acho que o jogo como um todo caiu no final, nos últimos 15 minutos, as duas equipes passaram a arriscar menos, né? Você tinha jogado ali 75, 80 minutos e não tinha conseguido o objetivo, que era fazer o gol, sair na frente. Então, os dois times começaram a pensar um pouco mais antes de arriscar. E aí o jogo ficou um pouco mais monótono naquele final e nenhuma das duas equipes criou oportunidades reais de gol, né? Então eu acho que naquele final de partida especificamente foi esse o motivo que fez com que o jogo caísse um pouco de nível, né? Agora a questão física, ela está muito ligada a alguns jogadores que praticamente estrearam nesse jogo, né? Então é ritmo, não é questão física de preparo físico mesmo, porque como eu falei, o Jefferson Feijão, por exemplo, o Arthur Santos, né? Jogadores que começaram jogando pela primeira vez nesse jogo e, como eu falo, um jogo de muita intensidade, onde o adversário exigiu bastante. Então, a gente tinha alguns jogadores com essa condição e isso, num cenário coletivo, acaba pesando muitas vezes, né? Então, assim, como eu falei do Chiquinho, eu posso falar dos dois também. Hoje eles já estão bem melhores, eles jogaram praticamente os 90 minutos, o Feijão jogou os 90 minutos, o Arthur um pouco menos, mas já é um ritmo de jogo diferente, né? Já sentiram o que é o jogo, já perceberam a intensidade e fisicamente os dois estão bem. Eu acho que, principalmente falando sobre os dois e o que eles podem
trazer de benefício para o nosso coletivo, eu entendo que para essa partida eles já estarão bem melhores. Bertelotti, o que você acredita que pode, diante desses reforços que você tem, inclusive, que você disse que provavelmente vão estar mais preparados para esse jogo, segundo jogo decisivo, o que você acredita que pode ser o diferencial do Santa Cruz para sair com a classificação? Eu vi o nosso time ter bons momentos na primeira fase do campeonato, né, quando ele conseguiu ter um predomínio dentro do jogo, ter mais a posse de bola com qualidade, envolvendo o adversário, né, pressionando o adversário na parte ofensiva. Eu acho que esse é um aspecto importante que a gente precisa recuperar com relação principalmente ao segundo tempo do jogo passado. Né? O segundo tempo do jogo passado a gente não conseguiu ter muito essa posse dentro do campo do Retrô. E a mesma segurança defensiva que nós tivemos. Eu acho que isso é fundamental para que a gente saia classificado, né? A gente ter uma atenção defensiva no momento defensivo de todos os jogadores. Quando a gente fala de momento defensivo, não é só a linha de defesa, né? É a participação de todos efetivamente. Mas o que eu entendo que a gente possa fazer como diferencial para esse jogo é ter mais a bola, jogar com mais inteligência no sentido de não apressar tanto o jogo, de não querer dar tanta velocidade ao jogo e conseguir cadenciar tendo a posse de bola e procurar envolver o adversário através desses movimentos. Eu acho que essa foi a nossa característica durante, principalmente os jogos que a gente conseguiu vencer aqui dentro do Arruda. Eu acho que a gente tem condição de fazer nesse jogo de segunda-feira também. Obrigado, Henrique. Martelotti, a respeito de algumas peças que estão voltando, né? Na última coletiva pré-jogo, a gente falou do Eliezer, do Gilberto, que não estavam à disposição. O Eliezer participou de coletiva aqui, disse que estava bem. O Gilberto ainda paira uma certa dúvida, mas pela informação que a gente tem também volta. E aí você tem todo o elenco à disposição depois de não sei quanto tempo, né? E principalmente jogadores experientes. E quando a gente fala experiência, a gente pensa muito em idade, mas, por exemplo, o Mateuzinho é um jogador que já jogou Série D, já conquistou acesso de Série D, então ele tem experiência também na competição. Como é que está vendo o comportamento desses atletas no vestiário essa semana? E até uma pergunta prática, como é que esses jogadores podem fazer a diferença num momento como esse? O que eu vejo é o grupo muito concentrado, né, no que precisa fazer. Eu acho que a nossa atitude nesse primeiro jogo foi muito positiva nesse sentido, né, de se ganhar mais confiança para o segundo jogo. Eu conversei muito com eles sobre isso e tive esse feedback dos jogadores mais experientes, que foi muito importante, apesar do resultado não ter sido o ideal, a gente sair com o reconhecimento do torcedor, né, de que fizemos um bom jogo. Eu acho que isso traz uma confiança para o segundo jogo, até diferente da maneira como a gente entrou para a primeira partida, né? Então, o que eu tenho percebido é isso, é um time muito concentrado, sabendo o que precisa ser feito, e se utilizando dessa experiência desses atletas, né, no dia a dia aqui, conversando com os mais novos. E como você falou, é muito importante você ter jogadores que reconhecem esse momento, né? A responsabilidade, a importância do momento e que já passaram por isso e sabem como agir, né? Como atuar em jogos decisivos. Eu acho que isso é fundamental. A gente espera contar com esses atletas. Você falou dos jogadores que estão voltando, eu espero poder contar com todos realmente. Mais uma vez, a gente tem sempre uma atenção à questão física, né, também, mas, independente disso, é muito importante você contar com esses jogadores que são os mais experientes.